Caiu a nossa live, gente. Peço perdão. Acho que teve algum problema na internet. Vamos voltando, pessoal. Vamos voltando, por favor. Bora voltar. Vamos, vamos. Bom, enquanto a gente tenta aí refazer, né, a conexão, peço perdão. Acho que houve algum probleminha na internet aqui em casa, que caiu. Guardando a doutora Vera aqui. Aqui. Vamos voltando. Ao vivo tem dessas coisas, né? Cai. Desculpa. Não, acho que foi a minha mesmo que deu algum probleminha aqui. É como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao Quem vivo. sabe faz ao vivo e cai, não tem jeito. Não tem jeito, sempre tem alguma coisa que vem fora do contexto de previsibilidade, né? Aí a senhora pode continuar. Eu acho Perdão. eu não sei se você acompanhou até o final, então eu estava explicando essa questão do árbitro, né? Então a dedicação deve ser feita ao direito material e ao estudo. E aí as câmaras, elas têm listas de árbitros. E aí, então, as pessoas que têm pretensão em atuar na área tem que fazer esforços para ingressar nessas listas, né? E aí, enfim, cada Câmara tem um procedimento específico para se entrar nessas listas, tanto de árbitro como de mediador. Mas a primeira coisa é realmente se fazer conhecido, participar dos eventos, e aí, quando começam as indicações, as coisas começam a surgir e vão caminhando naturalmente. Uma coisa que é importante também, para quem tem interesse na área de arbitragem e mediação, é se associar ao Comitê Brasileiro de Arbitragem. Tá? No CEBAR, a gente acaba tendo um grupo de e-mails e quem participa do CEBAR acaba tendo acesso a todos os cursos, eventos, decisões importantes na área. Tudo isso acontece dentro desse grupo que é essa instituição. A gente tem um congresso anual de arbitragem e também temos um de mediação, onde são discutidas, enfim, as questões mais atuais de arbitragem. Então, eu acho que o caminho é esse, é se associar ao CEBAR, participar dos eventos, começar a escrever sobre o tema, né? Nós temos revistas de arbitragem de mediação, então quem tem interesse é bom começar a escrever sobre o assunto, porque aí o nome começa a ficar conhecido e as indicações começam a aparecer naturalmente. E é importante a gente lembrar que o judiciário já vem com essa tendência de métodos diversos àquele da justiça como um todo, né? A gente vê aí, não só o judiciário, mas a própria legislação vem evoluindo, né, quanto a isso. Porque, por exemplo, na 9.099, que é de 95, antes, inclusive, da lei de arbitragem, a gente já tem a previsão de um método autocompositivo, que é a audiência de conciliação, que mais tarde vem se concretizar mesmo no aspecto legal com a edição do CPC, né? Agora em 2015. Algo que já era praticado em muitas audiências, né? Mas que não tinha uma previsão prática legal por escrito, né? Vamos dizer assim. E aí Exatamente. eu lembro que o Felipe Nunes fez uma pergunta sobre a questão de procedimento, mas eu não lembro exatamente qual era. Até porque fica marcado, dá para a gente fazer a colinha, né? Mas eu já vou entrar com base nisso, na questão procedimental, e se ele estiver aí vendo, Felipe, por favor, repete sua pergunta. E aí, adentrando a questão do procedimento, eu queria perguntar para a senhora, existe obrigatoriedade à arbitragem? Como se daria a abertura do procedimento arbitral quando não há previsão de cláusula contratual nesse sentido? Isso é, a cláusula compromissória? Poderia haver recusa por uma das partes na instauração do procedimento quando há a cláusula? Só para contextualizar, né?
Quando há um contrato, geralmente esse contrato ele vem com uma cláusula que prevê aí a arbitragem, ou muitas vezes mediação, conciliação, ou fazendo aquela hipótese que a senhora falou, escalonada, da mediação e depois arbitragem, conciliação, mediação e arbitragem, enfim. E aí eu queria saber da senhora, existe essa obrigatoriedade? Como é que se dá esse início desse procedimento? Então, na verdade, assim, de acordo com o artigo 3º da nossa lei, quem quiser se submeter à arbitragem deve fazer isso por meio da convenção de arbitragem, né? Que ela está dividida em duas questões, na cláusula compromissória e no compromisso arbitral. Qual que é a diferença? A cláusula compromissória é a convenção por meio da qual as partes elas se comprometem a resolver eventuais futuros conflitos por meio de arbitragem. E aí, então, ela está disponível para um conflito que ainda não existe. Quando a gente faz um contrato, a gente coloca uma cláusula dizendo que qualquer conflito surgido daquele contrato vai ser resolvido por arbitragem, mas o conflito ele ainda não existe, tá? Uhum. O compromisso arbitral, por outro lado, ele é o pacto por meio do qual as partes elas resolvem submeter um conflito já existente à arbitragem, que pode ser ou judicial ou extrajudicial. Então, aqui o conflito já existe, e aí não há cláusula, e as partes falam, ok, vamos então resolver por arbitragem, e assinam um compromisso arbitral, que aí sim dá aso ao procedimento. É essa convenção de arbitragem que outorga o poder para o árbitro, ela que dá jurisdição para o árbitro. E essa cláusula de arbitragem, ela tem uma eficácia positiva e uma eficácia negativa. Qual que é a eficácia negativa? Quando a gente coloca, por exemplo, uma cláusula compromissória num contrato, nós estamos abrindo mão da jurisdição do Estado, né, em prol da jurisdição privada. Por isso que tem que ser uma decisão consciente, porque a partir do momento que eu coloco uma cláusula de arbitragem num contrato, eu estou me comprometendo a ir para uma arbitragem caso surja um conflito. Né? Então, tem que ser uma decisão consciente. E ela tem também uma eficácia positiva, que qual é? Confere à parte o direito de exigir o cumprimento compulsório da obrigação de instituir arbitragem. Ou seja, respondendo à sua pergunta, eu sou obrigado a ir para a arbitragem se eu colocar a cláusula sim. E mesmo que você não queira participar, me arrependi, achei muito caro, não quero mais, você vai ter que se submeter. E se você não participar, a arbitragem vai correr a revelia da parte. Por isso que, ao se colocar uma cláusula de arbitragem no contrato, tem que ser uma decisão muito consciente, porque ela altera completamente a economia de um contrato, né? Então, o advogado, agora estudei arbitragem, vou colocar arbitragem em todos os meus contratos. Não é assim, porque em alguns contratos a arbitragem ela não cabe. Se, por exemplo, eu tenho um contrato de um valor muito baixo e eu coloco, por exemplo, uma cláusula de arbitragem elegendo a CCBC, a CCI para administrar aquele conflito, provavelmente você vai gastar mais do que talvez você ganhe. Então, acaba sendo economicamente inviável essa cláusula dentro daquele contrato. Igor, deixa eu só acender a luz, que está ficando muito escuro aqui. Só um minutinho. Tá ok. Pronto, melhorou. Tranquilo. Aí eu já aproveito também, o Felipe já colocou a pergunta dele, que tinha feito a seguinte pergunta. Como funciona o mecanismo de compliance do árbitro para o caso julgado? Aí ele faz a referência especificamente nesse sentido de como funciona o mecanismo de impedimento e suspeição do árbitro. Quando que se dá a suspeição ou mesmo o impedimento do árbitro? Bom, quando o árbitro ele é indicado para atuar num procedimento,
ele recebe um questionário, né, que é um questionário de impedimento e suspeição, onde ele vai responder diversas perguntas que são feitas pela Câmara. Então, se conhece alguma das partes, se já teve alguma relação prévia com as partes, se já teve contato, já prestou parecer, enfim. Isso tudo ele é respondido nesse questionário. E aí esse questionário ele é submetido para as partes, e as partes vão avaliar se vão ou não impugnar aquele árbitro, tá? Então, o árbitro, por exemplo, ele tem o dever de revelar para as partes qualquer relação que ele tenha tido com qualquer delas. Então, quando você recebe esse questionário, peraí, eu dei um parecer para uma das partes há 5 anos atrás. Aí o árbitro vai lá e revela esse fato. Quando esse questionário é submetido para as partes podem, de acordo, ok, e não apresentam nenhuma impugnação, e aí tudo bem, o tribunal arbitral é constituído e a arbitragem começa. Agora, quando alguma das partes impugna o árbitro, aí as câmaras, cada uma tem um procedimento diferente para se analisar essa impugnação. A maior parte das câmaras monta um comitê de impugnação do árbitro. Então, ela pega 3 árbitros da lista de árbitros dela e esses 3 árbitros vão analisar o caso e vão ver se é hipótese de se afastar ou não o árbitro, tá? Pela lei de arbitragem, a parte ela tem a obrigação de impugnar o árbitro logo na primeira oportunidade que ela tiver para se manifestar. Ela não pode saber de uma informação, guardar na manga e falar, se eu perder a arbitragem, eu vou usar isso aqui para anular a sentença. Ela tem que fazer essa impugnação logo que ela souber daquele fato. Tá? Então, esse comitê ele vai julgar o caso e pode afastar ou não aquele árbitro. Se a arbitragem seguir, uma coisa a gente sabe na prática, o árbitro ele é a parte mais frágil do procedimento. Então, a parte que percebe que ela está ali fragilizada numa arbitragem, ela começa a fazer uma devassa na vida do árbitro para ver se encontra alguma questão ali que deveria ter sido revelada e não foi, para justamente depois tentar anular a sentença arbitral. Então, acontece. Eu já tive, por exemplo, a arbitragem que, depois de proferida a sentença, estava no prazo só para pedidos de esclarecimento, a parte foi lá e impugnou a árbitra que nós tínhamos indicado por uma questão super antiga. E nisso, o procedimento demorou um tempão, a gente ficou quase 1 ano depois para conseguir ver esse pedido de esclarecimento julgado, porque tivemos que a árbitra se sentiu incomodada e acabou renunciando. E aí, no fim, demorou um tempão. Então, essas impugnações, elas acontecem. E depois de proferida a sentença, se pode tentar anular essa sentença com base nas hipóteses do artigo 32 da Lei de Arbitragem. E uma das hipóteses é justamente se a sentença emanou de quem não poderia ser árbitro. Então, mesmo durante a arbitragem se pode impugnar, como quando a arbitragem terminar, também existe essa hipótese de se tentar anular a sentença, justamente por conta da questão do árbitro, se ele, em tese, não poderia ter atuado naquele caso específico. Então, é dessa forma que acontecem as impugnações. Lá na Câmara da OAB, é o próprio comitê de coordenação da Câmara que julga as impugnações dos árbitros. Nós não temos esse comitê, mas a gente está avaliando se cria-se esse comitê de análise dessa impugnação, porque aí acaba desvinculando da Câmara, aí são árbitros independentes que vão avaliar essas questões. Entendi. E aí, a gente já adentrou, né, nessa questão de procedimentos, mas eu queria perguntar para a senhora como é que se dá a entrada procedimental. Por exemplo, a senhora mencionou anteriormente, né, na live que acabou caindo, que há um início nisso, né, para se instaurar o procedimento.
Eu queria saber como é que se instaura esse procedimento, né, necessariamente, e os valores envolvidos ou outras estatísticas que possam trazer aí para a gente dentro desse contexto de arbitragem. Quando a gente tem um contrato com uma cláusula de arbitragem, normalmente, né, a Câmara já está indicada nessa cláusula, né, de acordo com o que está previsto lá no artigo 5º da nossa lei. Então, quando você tem lá, por exemplo, qualquer conflito surgido desse contrato vai ser resolvido por arbitragem administrada pelo CAN-CCBC. Aí, surgido esse conflito, a gente pega lá o regulamento do CAN-CCBC, que está disponível no site deles, todas as câmaras têm seus sites, aí tem os regulamentos disponíveis, e aí você vê lá o que você precisa fazer para fazer um pedido para que a arbitragem seja instaurada. Daí vai estar lá o que você precisa apresentar de informação e o que você precisa apresentar de documento. Daí você vai lá na Câmara, entra com o pedido de instauração de arbitragem, e aí a Câmara dá seguimento, notificando a parte requerida para que ela também participe do procedimento. Aí, na sequência, começa a fase de indicação de árbitros. E depois que se forma ali o tribunal arbitral, né, os 3 árbitros, aí a arbitragem ela tem início a partir dali. Então, o primeiro caminho, quando eu quero instituir uma arbitragem, é me valer da cláusula do contrato, ver em que Câmara essa arbitragem deve se dar, e aí eu vou na Câmara e faço um pedido de instauração do procedimento de acordo com o regulamento da própria Câmara. E aí as câmaras têm suas tabelas de custas, né? Então aí é importante, isso é muito importante, viu, Igor? Antes de se escolher uma câmara num contrato, o ideal é que o advogado ele tome o cuidado de estudar o regulamento da Câmara e verificar a tabela de custas desta Câmara, tá? As câmaras, elas normalmente, além de tabelas de custas, elas têm umas calculadoras. Então, é muito simples para quem quer usar. Então, você entra lá no site da Câmara, acessa a calculadora e coloca lá, um litígio de 5 milhões de reais. Você coloca 5 milhões de reais lá, a calculadora já calcula quanto você vai ter que pagar de taxa de registro, quanto você vai ter que pagar de taxa de administração e quanto você vai ter que pagar de honorários de árbitros. E aí, você como advogado, pelo valor envolvido naquele contrato, você já sabe mais ou menos quanto vai custar uma arbitragem naquele procedimento, tá? Isso tem que se tomar muito... Exato, porque acontece uma coisa, algumas câmaras, como não têm interesse de administrar procedimentos de valores muito baixos, o que algumas câmaras fazem? Quanto menor o valor, mais caro o procedimento. Então, às vezes, se é um contrato de um valor muito pequeno, aquela câmara vai custar muito caro. Então, o advogado ele tem que conhecer essa tabela de custas antes de escolher a câmara no contrato. Porque existem formas da gente baratear a arbitragem. Como? Eu posso indicar na cláusula que em vez de 3 árbitros, eu vou ter um árbitro só. Fica muito mais barato, claro. Uma arbitragem com 3 árbitros é mais cara do que uma arbitragem com 1 árbitro. Mas claro que, para mim, como advogado, eu prefiro 3 pessoas pensando do que uma só. Aí, o que eu, como advogado, tenho que fazer? Colocar na ponta do lápis. O que para mim é mais importante? Eu ter uma arbitragem mais barata ou eu ter uma decisão pensada por 3 árbitros? E aí você vai verificar como advogado, para aquele caso específico, o que é melhor para você. Uma outra forma de baratear uma arbitragem seria, por exemplo, uma arbitragem ad hoc. O que é uma arbitragem ad hoc? É uma arbitragem sem câmara de arbitragem por trás. E aí você não tem que pagar taxa de administração. Só que assim, a arbitragem ad hoc eu não recomendo. É muito complicado. A Câmara ajuda muito na arbitragem, porque você precisa de um monte de coisa, de suporte. Então, o advogado ele tem que conhecer esses meandros para poder avaliar o tipo de cláusula que ele vai colocar naquele contrato, pensar na Câmara, pensar em tudo, no regulamento da Câmara, se é uma Câmara idônea,
O advogado tem que tomar todos esses cuidados antes de escolher uma cláusula de arbitragem num contrato. Isso é muito importante, porque pode ter surpresas muito desagradáveis depois que o cliente vai lá procurar o advogado e fala, nossa, peraí, e agora, né? Eu indiquei uma câmara que é muito cara para o meu procedimento, não vale a pena. E outra coisa, Igor, que é importante ressaltar para o advogado que quer começar a trabalhar nisso, é o cuidado com a redação das cláusulas. Porque para que a gente consiga instituir uma arbitragem, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de cláusula cheia. O que significa isso? Eu preciso dos mecanismos para instituir a arbitragem. Então, por exemplo, se você redige um contrato e coloca assim, qualquer conflito surgido desse contrato vai ser resolvido por arbitragem, ponto. É uma cláusula de arbitragem? É. Está clara a escolha do método de solução de conflito. Mas para quem que eu vou pedir para instituir essa arbitragem? O padre Cícero? Não. Eu não tenho como dar andamento a isso. Então, isso é o que a gente chama de uma cláusula vazia. E aí, o que vai acontecer? Quando o cliente te procurar, falar, doutor, sabe aquele contrato que o senhor fez para mim? A parte descumpriu, eu vou ter que ir atrás dos meus direitos. Você olha lá o contrato e você se depara com esse tipo de cláusula. O que você vai fazer como advogado? Como que você vai explicar isso para o seu cliente? Porque qual que é a solução da lei para uma situação dessa? Você vai ter que notificar a parte para que ela se reúna com você para você assinar o compromisso arbitral. Mas se ela não quiser assinar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar com uma ação no Poder Judiciário para o juiz. Essa arbitragem vai ser instituída. Aí, justamente você que queria fugir do judiciário, escolheu a arbitragem, tem que ir para o judiciário, mas não para o juiz julgar o caso, mas sim para o juiz chamar, né? Dizer como vai ser instituída a arbitragem. Então, assim, é uma loucura. Então, não tem que inventar. Nós, advogados, a gente gosta de inventar. As cláusulas, elas devem ser simples. Quanto mais a gente escreve, mais chance de dar algum problema. Então, as câmaras, se não sabe redigir uma cláusula, as câmaras têm modelos de cláusulas nos sites. Copia e cola, simples assim. É melhor não inventar. Tem um caso que eu sempre gosto de contar, que é um caso que teve na Itália, que os advogados colocaram na cláusula que ia ser resolvido por arbitragem e que o árbitro ia ser um professor de uma renomada universidade italiana. Qual foi a intenção dos advogados? Maravilhosa. Nossa, se o árbitro vai ser um advogado de uma renomada universidade, eu tenho certeza que vai ser um árbitro maravilhoso. Só que o que acontece? A parte que está de má fé e não quer enrolar, quer protelar, ela se pega em qualquer palavra mal colocada. Então, nesse caso, qual que foi o problema? Renomada. O que é uma renomada universidade italiana? E aí tiveram que ir muito objetivo, né? Exato. Tiveram que ir para o judiciário italiano, para o judiciário dizer que Sassari era uma renomada universidade italiana. Só que nessa brincadeira, você perde um ano e meio para conseguir instituir a arbitragem. Então, tem que tomar muito cuidado na redação da cláusula, tá? O Gledson, eu vi uma pergunta dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de novo. Aqui. É cabível a arbitragem no setor público? Sim, está previsto isso expressamente na lei. Na verdade, desde 96, né, já era possível, apesar de não estar expressamente previsto na lei. Mas em 2015 a gente teve uma reforma da legislação e hoje já consta ali expressamente na lei de arbitragem que a administração pública, tanto a direta como a indireta, pode se submeter à arbitragem, sim. A gente tem muito procedimento arbitral envolvendo a administração pública. É plenamente possível. Eu, inclusive, estava lendo essa semana, né, que houve um tempo que se tinha um questionamento quanto à administração direta, né, a indireta já nem tanto. E quando veio a reforma, né, por meio dessa lei de 2015,
Acho que 2015, foi isso. em 2015, né? E aí sim que se pacificou de vez, né? Da possibilidade também da administração direta, né? Mas a jurisprudência, quando a lei entrou em vigor em 96, isso era muito discutido. A gente tem bastante casos interessantes aí que o STJ analisou. Mas hoje a questão já é mais do que É pacífica, né? pacífica. Sim. Exato. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, que aí a gente vai também pegar um gancho na 13.140 de 2015, que é a lei de mediação, né? A lei de mediação, ela prevê lá, dentre outras características, a sigilosidade, né? O mesmo ocorre dentro dos procedimentos de arbitragem. Olha, na mediação, realmente, na lei está expressamente previsto que os procedimentos eles são confidenciais. Na arbitragem, embora se fale muito de confidencialidade, a confidencialidade ela não está prevista na lei, tá? Então, as partes vão ter que estabelecer que o procedimento vai ser sigiloso. Elas podem estabelecer isso tanto na cláusula compromissória, como no termo de arbitragem que é assinado no comecinho do procedimento. Mas o fato é que a grande maioria das câmaras de arbitragem já estabelecem nos seus regulamentos que o procedimento vai ser sigiloso. Então, por exemplo, lá na Câmara da OAB, essa previsão está no artigo 8.1 do nosso regulamento, que prevê que o procedimento arbitral ele é rigorosamente sigiloso e que o tribunal arbitral ele pode tomar quaisquer medidas com o objetivo de assegurar o sigilo de todos os documentos e informações que são submetidas. Então, essa confidencialidade ela acaba acontecendo aí. Tem algumas questões diferentes, né? Às vezes por conta da administração pública, por causa da publicidade. Então, a gente vê nas câmaras algumas explicações quando o procedimento envolve a administração pública, tá? Mas apesar de não estar previsto em lei, basicamente todas as câmaras têm isso nos seus Elas regulamentos. Então, adotam. exato. Eu tinha feito uma pergunta aqui que ficou bem grande, eu vou resumir, né? A gente sabe que pelo Código de Processo a gente tem a possibilidade de uma tutela de urgência diante de um caráter excepcional e que seja urgente a necessidade da apreciação. Na lei de mediação na lei de mediação não. No procedimento de arbitragem, existe a possibilidade de uma medida cautelar ou uma medida que exige uma decisão para suspender determinado ato, até mesmo para resguardar a obediência a determinada cláusula contratual? Sim, a lei de arbitragem, ela está prevista lá no artigo 22 da lei, porque assim, a arbitragem ela leva algum tempo, né, para ser instituída, mesmo a partir do momento que a gente pede lá na Câmara, porque tem todo um procedimento interno de indicação de árbitro e tudo mais. Então, o que prevê a lei de arbitragem no artigo 22? Que se a arbitragem ainda não foi instituída, as partes elas vão poder recorrer ao Poder Judiciário para pedir qualquer medida cautelar ou de urgência, tá? Então, aí ela pede para o juiz, explica lá que tem um contrato, que tem uma cláusula de arbitragem, mas que a arbitragem ainda não foi instituída, e aí ela pede para o juiz essa medida cautelar ou de urgência. E aí a parte vai ter que fazer o pedido de instituição da arbitragem no prazo de 30 dias contados da efetivação da medida. Se a parte não fizer isso, a cautelar ela perde a eficácia, tá? Então, isso se a arbitragem não tiver sido instituída, a gente pede para o juiz. E aí, depois que a arbitragem é instituída, aí essa medida ela vai ser encaminhada para os árbitros. E aí o árbitro vai poder ou manter, ou modificar, ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Porque aí, depois de instituída a arbitragem, a palavra é do árbitro. Então, ele vai poder, se ele entender que aquela medida do judiciário deve ser revogada, ele vai revogar, tá? Se a arbitragem já tiver instituída, daí qualquer medida cautelar ou de urgência, ela deve ser pedida diretamente para o árbitro, tá? Daí o árbitro que vai ter competência para avaliar aquilo.
Uma coisa muito interessante hoje, que muitas câmaras já têm a figura do árbitro de emergência. E aí, justamente para não ter que se socorrer do Poder Judiciário, as câmaras já têm um árbitro de emergência. Então, se as partes precisarem de uma medida de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, aí se pode, então, indicar esse árbitro de emergência para que ele, então, analise aquela medida cautelar. Então, isso é uma coisa interessante que várias câmaras têm. A gente lá na Legal. OAB ainda não E aí tem, eu mas quem já, sabe a já gente também, consegue criar. não é? Eu queria fazer algumas outras perguntas para a senhora, né? Que aí a gente está dentro do contexto da pandemia, né? A gente sabe que as empresas como um todo, escolas, enfim, até mesmo o próprio Poder Judiciário, devido ao contexto que a gente tem enfrentado aí, de pandemia, tem adotado teletrabalho, né? Então, por exemplo, hoje o Judiciário está em teletrabalho, Ministério Público, várias empresas que têm a possibilidade de adoção desse método de trabalho têm sido presentes nesse momento através dos mecanismos de ir usando aí a internet, né, os mecanismos necessários com o uso da internet. Graças a Deus temos a internet hoje para isso, né? Eu não consigo imaginar essa pandemia, por exemplo, na década de 80, como seria? Seria mais caótico ainda, né? E aí eu queria perguntar para a senhora, como é, não é? Como que as câmaras de mediação e arbitragem, elas estão funcionando nessa quarentena? E mais ainda, quanto à questão da virtualização dos procedimentos. Se existe uma tendência a isso nesse período, só para esse período de quarentena, ou posterior ao período da pandemia, se existe também a possibilidade dessa virtualização ficar. Porque, salvo engano, os procedimentos, ou pelo menos a maioria deles, ele é mais físico, né? Ele ainda tem uma característica ainda de papel, né? De ser em papel. E aí a gente ter muitas vezes alguma dificultação até mesmo seja para o árbitro ou para as partes e advogados das partes para acesso a essa documentação, acesso ao procedimento em si. Uhum. Olha, Igor, as câmaras aqui que a gente conhece, né, as mais utilizadas, elas tiveram uma resposta assim incrivelmente rápida e basicamente todas as câmaras de arbitragem e mediação emitiram resoluções desde que começou ali nos primeiros dias da quarentena, suspenderam o protocolo físico das manifestações e suspenderam as reuniões e as audiências presenciais. E aí estabeleceram um procedimento 100% virtual e ofereceram toda a infraestrutura para isso. Então, a verdade é que a maioria das arbitragens e mediações estão seguindo normalmente. Claro que quando as partes pedem a suspensão do procedimento ou pedem alargamento dos prazos por conta das dificuldades enfrentadas pela pandemia, redução de pessoal, não tem acesso a documentos no escritório e tudo mais, quando isso acontece, claro que os árbitros deferem, né? Ou a suspensão do procedimento ou o alargamento dos prazos. Mas, no geral, está tudo caminhando normalmente. As câmaras, elas criaram procedimentos tanto para receber novas arbitragens, como para os procedimentos já em andamento. Então, hoje, todas as petições e documentos são apresentados por e-mail e por meio de links apropriados, que tem, às vezes, documentos bastante pesados, né? E aí, os prazos que antes eram contados do recebimento de vias físicas, agora passam a ser computados do recebimento da via eletrônica. A nossa Câmara lá da OAB, ela já também tem essas resoluções, a gente está lá no nosso site, a 456, a gente também suspendeu todos os procedimentos e estamos fazendo tudo de forma eletrônica e está funcionando muito bem. A gente já tem link, todos os procedimentos a gente já tem eles digitalizados, então está funcionando de uma forma interessante. O que é engraçado é a gente ver a questão das reuniões e das audiências, porque antes do isolamento,
já era muito comum a gente ter reuniões para assinatura do termo de arbitragem de forma virtual. O que é o termo de arbitragem? O termo de arbitragem é um documento que a gente assina no começo do procedimento arbitral. Normalmente a Câmara prepara uma primeira minuta desse documento, envia para os árbitros e para as partes complementam, e aí depois se marca uma audiência entre todos para discutir essa minuta, que é ela que vai servir de base ali para toda a arbitragem. Lá vão ter prazos, forma de contagem de prazo, direito aplicável, vai ter um resumo dos pedidos das partes, vai ter o cronograma das manifestações. O termo de arbitragem é assim, é o documento organizador da arbitragem. Essas audiências para assinar o termo já aconteciam muitas vezes de forma virtual. Mas a grande dificuldade agora para a gente são as audiências de instrução, né? Isso Nossa. eu acho que vai ser um aprendizado. A gente sabe que lá na Canca a gente ainda não teve nenhuma audiência virtual de instrução, mas tem um caso que eu sou árbitra aqui, ia ter uma audiência agora em maio presencial, a gente suspendeu. E como as coisas não estão se normalizando, provavelmente a gente vai fazer audiência virtual. E eu sei que as câmaras estão fazendo, a CCBC já fez várias audiências, a CCI, que é a principal câmara de arbitragem que a gente tem no mundo, ela tem sede lá em Paris, logo no começo da pandemia, ela estava com uma arbitragem muito grande, que estava acontecendo uma audiência aqui em São Paulo, de um caso enorme, famoso. Tinha um monte de gente. E no meio da audiência, eles tiveram que mudar tudo para o virtual. E a secretária-geral contou num evento que teve outro dia na ASP, que foram mais de 70 pessoas na audiência, que eles mudaram tudo para o virtual e que funcionou super bem. É difícil, né? Eu tive a semana passada uma audiência que era para exposição de uma medida cautelar, só pelos advogados, funcionou muito bem. E eu vou ter agora a minha primeira audiência de instrução, vão ser 3 dias inteiros de audiência, das 9 da manhã às 6 da tarde, tudo virtual. Então, assim, eu tô louca para ver, vai ser uma experiência incrível, porque isso ainda é um caso que envolve a administração pública. A gente achou que a administração pública não ia concordar em fazer audiência virtual, mas eles concordaram. E assim, vai ser interessantíssimo, porque Vai ser algo bem diferente, né? Porque condenar ordem de ouvir testemunha, apresentação dos advogados, é muita gente envolvida. Então, assim, eu imagino que vai ter pelo menos umas 35, 40 pessoas nessa audiência. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante para a gente. E é engraçado que a gente estava fazendo a ordem processual para organizar como que vai ser a audiência, e até assim, vistam-se adequadamente. A gente tem que pensar nos mínimos detalhes, porque o outro pode aparecer lá de pijama no meio da. Então, já teve cenas assim, né? A gente tem assistido cenas incríveis nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo, né? Tudo muito novo. As câmaras contaram que alguns advogados não quiseram fazer audiência virtual porque tem receio, acham que se perde muito nesse ambiente virtual, né? E tem realmente questões complicadas, por exemplo, você pode estar lá no meio de uma oitiva de uma testemunha, a testemunha está sendo pressionada, daí cai a internet de repente, né? Essas coisas a gente não tem muito como controlar Então, são coisas que a gente vai ter que aprender. Você vê, aqui na live caiu, na audiência com 40 pessoas, a gente pode imaginar o quanto de probleminhas técnicos a gente vai ter, por mais que as câmaras tenham boas ferramentas, boas plataformas, a gente tem que tá atento aí a diversos detalhes, né? E você, por exemplo, você não sabe se a pessoa está sozinha na sala. Exato. E se a pessoa está lá com um documento, é tudo muito complexo, mas a gente está aprendendo com isso. E eu acho que depois que a quarentena acabar,
as partes vão avaliar muito se querem fazer todas as reuniões presenciais, porque a gente vê aí a economia de tempo e de dinheiro, né? Porque o que a gente gasta para deslocamento, reserva de hotel, e a gente vê, claro que uma audiência de instrução é mais difícil, mas uma reunião mais simples, uma audiência mais simples, ela pode acontecer de forma virtual. A gente vê que está acontecendo e está funcionando bem, né? Uhum, exatamente. Eu também queria perguntar para a senhora que, assim, quando a gente vai olhar lá a questão isso na letra da lei, a gente vê que existe a possibilidade de, dentro ainda da questão procedimental, do juízo por equidade e por direito. A senhora pode explicar para a gente o que seria esse juízo de direito ou o juízo de equidade? Isso realmente está previsto na nossa lei, lá no artigo 2º. Estabelece que a arbitragem ela pode ser de direito ou de equidade a critério das partes. Sempre que envolver administração pública, isso também está expresso na lei, a arbitragem ela deve ser de direito. Envolvendo a administração pública, a arbitragem nunca vai poder ser por equidade, tá? Mas a regra é arbitragem de direito. A arbitragem só vai poder ser por equidade se as partes autorizarem expressamente o árbitro a julgar por equidade. O que é julgar por equidade? É afastar o direito positivo e aplicar o que o árbitro entende por justo, né? Por correto, de acordo com o seu saber. Mas eu vou ser muito sincera, Igor. Eu já trabalhei em aproximadamente 200 arbitragens. Eu nunca vi uma arbitragem por equidade. Já tentei em alguns casos que meu direito não era lá dos melhores, mas a outra parte nunca aceitou. Eu nunca consegui ver uma arbitragem por equidade. Deve ser interessante, mas é muito difícil a gente ver na prática. É interessante. A gente, quando vê na lei, a gente pensa, não, deve ter bastantes casos assim, deve ter uma penca de casos assim. Aí quando a gente vai ver, muitas vezes é tão... Tem um livro tão muito, tem um livro muito bom para quem gosta do tema, é do Martin de Lavalle. Ele tem lá, eu não lembro se foi o mestrado ou doutorado dele, que é Arbitragem por Equidade. É lindo para estudar, mas realmente na prática acho que é difícil a gente. Não funciona bem assim, né? Não. E aí também, né, a senhora já respondeu uma pergunta, né, a questão da sentença arbitral ser desconstituída, existe a possibilidade, e aí a senhora já explanou até a respeito, e aí a gente chega à nossa última pergunta. Com base nos novos modelos de gestão empresarial que foram evidenciados em casos pela pandemia, por exemplo, haveria necessidade de eventual alteração legislativa quanto ao contexto de arbitragem no Brasil, de modo a dinamizar ou mesmo instaurar diretrizes de procedimentos eletrônicos, como ocorreu para a Justiça por meio de leis, como a que disciplina o processo eletrônico, por exemplo, que aí a gente tem a Lei 11.419 de 2006, que foi, inclusive, um dos primeiros marcos legais, né, para esse processo de virtualização que a gente vê hoje, né, e até mesmo o próprio CPC já vem prevendo essas possibilidades aí no aspecto de virtualização de processo eletrônico. E aí, especificamente, o que eu quero tentar entender aí, né, é que tanto para os contextos arbitrais empresariais normais, como as realidades vivenciadas pelas câmaras arbitrais da OAB no território nacional. Olha, Igor, eu sinceramente eu acho que não tem necessidade de se criar aí alguma alteração legislativa por conta disso. Eu acho que com os instrumentos que a gente tem hoje, está tudo funcionando muito bem. Né? Eu acho que os regulamentos das câmaras, a nossa lei, elas não impedem essa virtualização, até porque muitas arbitragens já aconteciam, não audiências, mas o procedimento em si, várias arbitragens já eram estritamente eletrônicas, né? Então, eu não vejo necessidade de alguma alteração legislativa, até porque, como eu falei, as câmaras elas se adequaram muito bem, muito rapidamente, está tudo funcionando bem.
Claro que as câmaras precisaram criar procedimentos e regras para definir e facilitar a condução desses procedimentos dentro desse modelo virtual, mas, como eu disse, elas fizeram isso por meio das resoluções que todas publicaram. Então, se a gente entrar nos sites das câmaras, você vai ver lá, todas têm essas resoluções publicadas que explicam justamente como que vai ser esse procedimento de forma virtual, né? Então, isso está acontecendo muito bem. E o que as câmaras têm feito, a CCBC, por exemplo, publicou recentemente, são notas explicando como vão ser conduzidas essas, tanto as reuniões de mediação, como as audiências e reunião de arbitragem. Aí lá nessas notas, ela explica o que se espera lá de padrão técnico para participar dessas audiências, normas de conduta, como inserir, como que vão ser feitos os procedimentos. Então, isso eu acho que as câmaras, elas podem, por meio de resoluções, provimentos internos, só realmente criar aí, enfim, procedimentos para facilitar a comunicação com as partes, para explicar como isso vai acontecer. Mas não vejo necessidade de a criação de alguma lei para isso, porque tudo está acontecendo muito bem sem essa necessidade. Realmente, eu vou te falar, eu achei que ia ter uma quarentena muito mais tranquila e as arbitragens estão bombando, tá tudo correndo de vento em popa, não para, então não tá tendo dificuldade assim no andamento dos procedimentos, isso não está acontecendo. Olha que interessante, a gente pensa, inclusive, né, que é uma situação bem seria uma situação bem mais tranquila nesse sentido, e realmente a gente tem a tendência de achar que por não estar indo até determinado local, seja trabalho, seja qualquer coisa, a gente vai ter justamente esse contexto de mais quietude, quando na verdade muitas vezes é o contrário, né? Às vezes a gente acaba trabalhando 10 vezes mais, né? A gente esperava que só de você não ter que se deslocar, né, para reuniões que a gente ia ter mais tempo, mas o fato é que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. E assim, está muito interessante esses webinars. Para quem está com tempo de assistir, tá muita coisa. As câmaras, por exemplo, estão CCBC, Fiesp, Ancham, todas estão fazendo vários eventos muito interessantes para a gente discutir questões super profundas do direito, porque realmente a gente vai ter aí muita questão para discutir, muitas ações vão entrar no judiciário e na arbitragem por conta dessa nova situação. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar isso tudo, porque nós advogados, sempre, como sempre em época de crise, a gente tem muito trabalho, né? Talvez Verdade. os clientes não tenham dinheiro para nos pagar, mas que nós vamos ter trabalho, nós vamos. Mas depois sempre tem alguma forma de pagar, né? Eu queria perguntar para alguém, se alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui dentro desse contexto do nosso tema. Eu vi que houve muita gente parabenizando a senhora, né? Falando da live que gostou. Graças a Deus, obrigado. Eu gosto bastante desse tema. É um tema que muitas vezes na faculdade muitas vezes é negligenciado nos bancos das faculdades, né? E aí quando a gente vem para o campo prático, a gente vai vendo a necessidade da mediação, a necessidade da conciliação, a necessidade da arbitragem. Eu lembro que quando eu fui em 2013, eu fui a um evento agora eu não me recordo se foi da FEComércio de São Paulo ou se foi da Fiesp. Eu acredito que tenha sido da Fiesp. E eu conhecia a arbitragem, porque até então eu não conhecia, né? Como pessoa normal, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. E aí eu chego diante de um evento no prédio da Fiesp, que quando eu olho assim, nossa, tem tanta coisa que dá para fazer, e não sei se ainda continua na Fiesp a presidência da época, que na época era a ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal. E foi vindo tanto assunto, tantas possibilidades, eu falava, meu Deus do céu, que bacana.
é um meio que a gente pega e muitas vezes não dá o devido valor na faculdade, né? A ministra continua lá, ela é vice-presidente da Câmara e o presidente é o ministro Sidney Santos. E realmente, a gente aqui em São Paulo, basicamente hoje, estão nas grades, né, principais das universidades. Eu dou aula lá na FAAP e até mais ou menos 2015 era a matéria eletiva. Eu dou aula lá desde 2011. Eu lembro assim, nos primeiros anos, eu cheguei a dar aula, como era eletiva, cheguei a dar aula para 2 alunos. Era uma coisa assim, Nossa, muito doida. eu aqui, E agora, a gente teve duas disciplinas, né, no meu curso. Eu sou egresso de um centro universitário, porque eu comecei a faculdade de Direito em São Paulo e vim para o Ceará e continuei aqui. Então, a gente tem duas disciplinas, no caso, uma que é método de resolução de conflitos, que aí a gente tem uma noção geral, e a disciplina prática dessa matéria, né, dessa disciplina, que é prática jurídica em mediação e conciliação. Então, assim, a gente começa a ver que tem aí um início, tem aí um borbulhar de ideias dentro desse contexto, né? Agora, pelo menos mais recentemente. eu sempre falo para meus alunos, eles são privilegiados, porque, imagina, na época que eu fiz faculdade, a gente nem, não, nem se falava absolutamente nada de arbitragem e mediação, né? A gente começou a ouvir falar disso perto do ano 2000, 98, e hoje realmente é muito, muito bom para esse pessoal que está se formando, porque eles têm aí todo esse acesso a esses métodos, né? E hoje, para quem gosta, esses meninos eles saem muito bem preparados, tem diversas competições de arbitragem e mediação para quem gosta, né? Que participa gente do Brasil inteiro. E tem competição da Camargo, tem competição em Viena, e os alunos eles saem, eles se formam com uma carga, né, uma preparação que é maravilhoso de ver, porque eles têm toda essa oportunidade para treinar, para simular os casos, coisas que alguns anos atrás a gente não tinha. Então, essa geração que está se formando tem que aproveitar toda essa oportunidade aí que eles têm, porque é maravilhoso você poder estudar todas essas coisas, toda essa gama enorme de coisas que a gente tem e de oportunidades, né? A gente pode atuar aí em diversas áreas dentro do direito. E isso é incrível e eu acho que essa juventude aí, esses meninos têm que aproveitar tudo isso, todas essas oportunidades que eles têm. E é importante lembrar que, por exemplo, isso não é uma coisa nova no mundo, né? É uma coisa já antiga, né? Por exemplo, Portugal trabalha muito mais com o contexto negocial, né? Uma advocacia mais negocial do que uma advocacia mais judicante. Em outros lugares também a gente vê isso e acaba, querendo ou não, tendo uma resposta jurisdicional mais rápida, por conta também do volume de casos que a gente ainda não observa aqui, mas a gente já vê alguns impactos dessa nova realidade, trazendo aí possibilidades de melhoria da prestação jurisdicional pelos magistrados que a gente tem no Brasil, né? Exato. Bom, eu queria agradecer imensamente, imensamente mesmo, em nome da comissão. A gente já até passou um pouquinho, né? A gente passou 20 minutos, né? Aí foi um períodozinho aí, vamos dizer assim, foi aquela gordurinha que a gente ficou da live que caiu. Quero agradecer muito a senhora, imensamente, por toda a explanação, por toda a simpatia da senhora, que de pronto veio e aceitou o convite, tem conversado bastante comigo, trazido novos patamares, trazido novas experiências, novas vivências, né? Eu creio assim, eu sou um mancebo ainda, né? Eu sou jovem advogado, eu estou advogando há pouco mais de um ano, né? E isso tem sido uma experiência ímpar na minha vida, né? Essa live de hoje. E eu creio que para muita gente aqui também está sendo uma experiência muito boa de ouvir, de entender mais como é que funciona os métodos autocomplacentes
heterocompositivos, os métodos heterocompositivos, e trazendo aí para a gente uma lição tão importante, que é justamente a possibilidade de analisar, pensar e buscar os meios necessários para que não só nós advogados, né, mas também os nossos clientes, antes mesmo de chegar até nós advogados, né, de pensar, de analisar a situação dentro do contexto contratual, do que eles vão querer, do que eles não vão querer, entender como é que funciona, para poder, inclusive, ter protagonismo também na elaboração do contrato, não só no tocante a dizer o que eu quero, o que eu não quero, de cláusulas que vão se reverter para mim de alguma forma em questão de trabalho e, consequentemente, de valores, né? Mas também de valores, e aí valores mais dentro do campo ético, do campo filosófico também, né? De ter o protagonismo, analisar a situação, peraí, o que é melhor para mim? Arbitragem, mediação, conciliação, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. E eu queria agradecer muito, muito, muito a senhora, dando também a palavra para a senhora fazer as considerações finais. E agradecer aqui a presidência da comissão, a presidência da OAB, daqui de Juazeiro. Para mim foi uma coisa assim, uma grata surpresa, não só por ter tido a oportunidade de conhecê-la, né, porque isso tudo começou dentro do contexto da comissão, e assim, é uma alegria, uma grata alegria estar aqui hoje, podendo fazer essa live com a senhora. Com a senhora não, com você. Eu que agradeço. Já ia brigar com você. Não, eu que agradeço. Realmente foi muito bom, desde aquela conversa que a gente teve há mais ou menos uns 20 dias atrás, né? É muito legal estar aqui. Acho que a gente tem que falar mesmo de arbitragem, mediação. Acho que a gente precisa, né, divulgar o Instituto para todo mundo conhecer e acessar e usar. E tudo para a gente informar, enfim, os advogados aí do Brasil inteiro. A gente está muito evoluído em matéria de arbitragem, e a mediação a gente também está vendo aí, agora nessa etapa aí de pandemia, acho que ela talvez seja a oportunidade dela para florescer e para aumentar aqui no Brasil. Agradeço muito a você pelo convite, foi um prazer enorme te conhecer. Agradecer a comissão e vou cobrar o convite para conhecer João. Já está convidada, já está convidada não, convocada. Muito bem. Detalhe, mesmo, né? Aí, Igor, foi um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E um detalhe, né? Aqui a gente está dentro a região do Cariri é um manancial, né? É uma região rica em água, né? A gente tem aqui a Serra do Araripe aqui pertinho, tem bastante natureza, tem um balneário aqui incrível, não vou fazer propaganda, né? Mas, propaganda da marca, mas tem 2 balneários aqui que eu conheço, né? São muito bons, não perdem nada para nenhum balneário. E assim, muita gente conhece o Nordeste pelas praias. E a recomendação que eu faço, né, para quem é de fora, uma amiga minha, inclusive, veio para cá, é justamente essa, conhecer o interior. Porque também no interior tem muita riqueza que muitas vezes a gente não tem nem noção. Com certeza. Vamos ver. Temos que organizar um congresso aí de uma semana, Igor, para dar para conhecer tudo. Concordo. Ó, doutor Vavá, ó, já tá intimado aí também, doutor João Faz Filho. A semana da arbitragem e da mediação. Adorei. Adorei. Vai ser muito bom, tenho certeza. Obrigada doutora, mesmo. Obrigada muito. Mesmo, Igor. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Seja bem-vinda sempre. Por terem tido a paciência de me ouvir. Boa noite e até mais. Até, boa noite. Boa noite.